seja bem-vindo e bem-vindo. Aqui é o Espaço Cilevo, da Comunica RH. Hoje tenho o grande prazer de falar aqui com o meu colunista, o Otávio Alves Júnior, que já é um amigo aqui da casa. Não vou falar com ele no papel de colunista, vou falar com ele baseado na experiência que ele tem ao longo de muitos anos. Ele trabalha com liderança, é professor de MBA, é criador de conteúdos e é vice-presidente de uma organização. E é nesse sentido que vamos falar com o Otávio. Otávio, mais uma vez te agradeço estar aqui colaborando com a Comunica RH, partilhando aqui a sua experiência, né, a sua visão, que tem sido excelente. Portanto, agora eu dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar batendo um papo com você, com a sua audiência, com a nossa audiência, já que esse conteúdo também vai ser usado nas minhas redes sociais, no meu podcast. Eu acho que esse mundo que a gente vive está muito desafiador, muitas mudanças ao mesmo tempo, mudanças de todas as ordens, e nós todos precisamos nos adaptar. Nós todos precisamos entender como é que nós podemos tirar o máximo dessas experiências. Eu acho que aqui tem um ponto particular de desafio para todos nós, e esse é um assunto que eu adoro, que é falar sobre pessoas, sobre neurociência, sobre comportamento, como é que essa mistura toda pode formar um líder ou uma líder melhor preparado para enfrentar esses desafios todos, que são vários, né? Ok, Otávio, já agora você, como profissional, está aqui no topo da pirâmide, né, da organização. Como é que descreve um líder hoje? Depois de tantas mudanças, né, tantos impactos que tivemos? Eu penso que no passado, e aí vamos falar final do século passado, a liderança estava muito galgada em competências técnicas, um grande conhecimento de finanças, de operações, de vendas e etc. Hoje, me parece que as competências técnicas também são importantes, mas as comportamentais, as chamadas soft skills, ganharam muito terreno pela grande questão do trabalho em equipe. Hoje, o mundo do trabalho, a organização do trabalho, envolve equipes de trabalho, né? E essas equipes são cada vez mais diversas, em termos de raça, de gênero, de preferências, de classe social, de formações, né? Países, nacionalidades, também pessoas morando em lugares diferentes. Tudo isso faz com que o líder ou a líder precisa ter muito mais desenvolvido a questão das competências comportamentais, para que essa pessoa possa engajar a equipe, para que essa pessoa possa construir relacionamentos com confiança, relacionamentos com empatia, para que esse líder, essa líder possa conhecer cada pessoa da equipe, como essas pessoas gostam de ser tratadas, quais aspirações essas pessoas têm. Me parece que isso é determinante para que essa equipe possa operar mais azeitada e, com isso, trazer os melhores resultados para eles mesmos e também para a organização. Ok. Otávio, você há pouco tempo escreveu uma frase que eu li e retive, é que não trata os outros como você gostaria de ser tratado, mas sim como eles gostariam de ser tratados. Na posição de um líder, como é que um líder consegue tratar cada um como gostaria de ser tratado, né? Nas equipes grandes e principalmente nas equipes remotas, né? Isso é um desafio gigantesco. Realmente, sim. Eu acho que, primeiro, parte do interesse de quem está na liderança de se conectar com as pessoas. Esse é o grande ponto, né? Nós precisamos, na nossa rotina, encontrar janelas de tempo em que eu vou conversar com as pessoas buscando me conectar, buscando, quando pensa nos nossos amigos, né? Nas pessoas com quem a gente se relaciona na nossa vida pessoal. Muitos dos nossos amigos que a gente conhece, nós sabemos o que a pessoa gosta, como a pessoa gosta, que comida ela gosta, dos desafios que as pessoas estão enfrentando, né? A mesma coisa com nossas equipes de trabalho. Nesse mundo que a gente vive, em que a vida pessoal e a vida profissional estão cada vez mais conectados, mais embrenhados, né? Especialmente com o home office, né? A gente sai do quarto, dá dois passos, já está no escritório e coisas desse tipo. Mais e mais, quem está na liderança precisa ter esse interesse genuíno. Precisa buscar se conectar, conhecer. E aí, cada pessoa, o líder ou a líder, precisa encontrar os caminhos. Porque não tem uma fórmula para todo mundo. Assim como os nossos amigos na nossa vida pessoal, cada um é de um jeito, cada um tem uma particularidade, as nossas equipes também. Na medida em que nós somos capazes de conhecer essas pessoas, entender que objetivos essas pessoas têm, que anseios essas pessoas têm, entender como é que essas pessoas se enxergam na equipe, como é que elas se enxergam no todo da empresa, de que maneira os objetivos corporativos
estão conectados aos objetivos pessoais dessas pessoas. Quando a liderança consegue chegar nesse nível de refinamento, e eu não estou dizendo que é simples, eu acho que é uma tarefa grande, desafio, árdua e exige muita dedicação e diligência. Mas quando a liderança consegue chegar nesse nível de refinamento, as coisas se tornam muito mais simples, né? A questão comunicação também é um caso à parte, porque cada uma dessas pessoas e esses grupos cada vez mais diversos, quem está na liderança precisa perceber determinadas formas de se comunicar com as pessoas, né? Se eu tenho uma equipe presencial comigo, se eu tenho pessoas que estão parte do tempo remota, parte do tempo presencial comigo, e pessoas que estão 100% do tempo remotas, a forma como eu vou me comunicar com esses diferentes grupos também pode precisar ser diferente. Eu preciso ter essa sensibilidade. A sensibilidade de que eu sou responsável pelo entendimento da mensagem. Então, cabe a mim, que sou o emissor da mensagem, escolher qual é a melhor maneira que eu vou me conectar com fulano, com beltrana, com ciclana, da maneira com que nós nos relacionamos. Me parece que esse é o caminho para que a gente vá construindo essas relações e buscando em Deus e podendo explorar o que cada um tem de melhor. Acho que aqui tem esse um outro grande ponto, né? Nesse século XXI, em que as pessoas estão procurando propósito, em que as pessoas estão procurando se encaixar e se enxergar no todo da empresa, na medida em que nós somos capazes de solicitar que as pessoas nos ofereçam que elas melhor, a produtividade é melhor, o engajamento é melhor, o entusiasmo é melhor, tudo isso fica muito facilitado. É assim como eu vejo. Uhum. Você acha que o papel do líder se tornou mais difícil agora com essas novas mudanças, ou ele já vinha mesmo preparado para, Eu, para as mudanças que aconteceram? eu acho que o papel do líder está mais desafiador agora. As mudanças são mais profundas e mais rápidas. No passado, você tinha, por exemplo, um produto que estava no mercado por muitos anos, talvez. Hoje, o produto está no mercado, às vezes, por alguns meses, né? As equipes, a troca de pessoas é muito mais intensa, né? As oportunidades são globais hoje em dia, né? Então, eu moro aqui em São Paulo, no Brasil, não significa que eu só possa trabalhar aqui em São Paulo, no Brasil, como antes, né? Agora eu posso trabalhar em qualquer lugar, de qualquer lugar, para qualquer empresa, em qualquer lugar. Então, a briga por talentos é muito mais ferrenha. Existe um déficit de talentos em várias partes do mundo, então os salários para determinadas posições vão subindo, e como você comentou, as pessoas muitas vezes deixam a empresa pela liderança e não pela empresa em si, pelos benefícios e tudo mais. Portanto, treinar a liderança, ter essas pessoas melhor preparadas, é uma grande estratégia de retenção de talentos. Essa é a grande verdade. Com tudo isso, eu acredito que hoje liderar nesse século de 2023, por exemplo, é bem mais desafiador do que, sei lá, nos anos 90 do século passado. É porque eu acho que coloca o líder também muito mais em evidência, né? É, as fragilidades, as qualidades, mas faz com que ele seja muito mais autêntico, né? Porque ele tem que abranger pessoas que não estão ali para ser controláveis, né? Muitas vezes a delegação era um dos grandes problemas da liderança, e hoje o líder tem que aprender a delegar. Para aprender a delegar, que é uma coisa simples, tem que ter um monte de soft skills muito bem preparadas e muito bem estabilizadas, para que ele não sinta, né, ameaçado com a delegação daquilo que antes ele controlava mais, né? Penso eu. Eu acho que a questão da delegação, acho que tem dois pontos. Primeiro, quem está na liderança não pode enxergar a delegação simplesmente como eu vou me livrar dessa tarefa para que eu possa me dedicar para outras coisas, né? Eu vejo a delegação como uma grande estratégia de treinamento da minha equipe. Esse é um primeiro ponto, né? Na medida em que eu ofereço para a Cristina uma tarefa que não está no teu escopo, eu estou avaliando na prática se você é capaz de me entregar aquilo que eu acho que você pode me entregar. O Excel aceita qualquer coisa. Você pode dar a sua opinião sobre o desempenho de cada pessoa da tua equipe. O Excel vai aceitar o que você escrever. Agora, tem aqueles que vão segurar o rojão, tem aqueles que não vão. E para que você possa avaliar isso só na prática. E como é que você avalia? Delegando. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Treinamento, engajamento, motivação para a tua equipe. E um outro aspecto aqui da liderança é a autoconfiança. Porque para que eu tenha uma equipe muito capaz, eventualmente até com pessoas melhor preparadas do que eu, exige que eu tenha uma autoconfiança danada.
para que eu possa lidar com essa situação, né? Muitas pessoas que estão num cargo de liderança se sentem ameaçadas por ter uma equipe muito capaz. E isso faz com que, de certa maneira, a pessoa tenda a ir cortando as asinhas dos liderados. Eu já penso diferente. Eu quero ter uma equipe mais preparada possível. Quanto melhor preparada for a minha equipe, melhores serão os meus resultados. Quanto melhor preparada for a minha equipe, mais eu vou ser desafiado a melhorar cada dia mais. Então, eu quero ter pessoas que estão comigo que me puxem, e não que eu precise empurrar. E a gente vê muitos líderes dizendo o seguinte: poxa, a minha equipe, eu tenho que ficar cobrando, eu tenho que ficar empurrando. Pode ser que você precise fazer isso porque a tua equipe não está preparada, não está competente para chegar no nível de refinamento que você quer. E se a equipe não está competente, o líder é uma das grandes responsáveis, né? Então, essa questão da autoconfiança eu acho muito relevante. E delegar, não delargar, né? Delegar de uma forma adequada. Explicar detalhadamente o que você espera daquela pessoa. Qual é o deliverable que você quer receber da pessoa, né? Em quanto tempo você precisa daquilo? Porque a gente vê muitas vezes, olha, eu preciso dessa análise e você não diz para quando. Então, eu acho que o prazo e o que eu quero no detalhe é muito importante. E uma coisa que eu sempre faço é, quando você tiver 20, 30% do trabalho já pronto, traz para eu dar uma olhada. Porque aí você consegue ver com 20, 30% se a pessoa está indo naquela direção que você gostaria que ela fosse. Ou você já pode fazer uma correção de rumo para que no final daquele prazo você receba alguma coisa adequada. Eu acho que com esses pontos, a liderança consegue usar, entre aspas, a delegação como essa ferramenta tão poderosa de confiança, tão poderosa de treinamento e, em última instância, se eu tenho uma equipe que está capaz de assumir tarefas, vamos dizer, que são minhas, melhor para mim. Uma questão que é muito interessante, que muitas vezes isso não fica tão claro, né? Para que eu possa subir um degrau, seja na empresa que eu estou, seja numa outra empresa, muitas vezes eu preciso ter alguém preparado aqui para me substituir. Preparado ou preparada, né? Então, muitas vezes, a pessoa é preterida de uma promoção, outro vai no lugar dela, porque ela não tem alguém preparado ou preparada para substituir. E aí essa pessoa fica com gosto azedo danado na boca. Puxa vida, aquela vaga estava desenhada para mim e veio essa outra pessoa e tomou. A empresa muitas vezes não é tão clara também para explicar, né? Olha, Otávio, você seria a nossa primeira opção, mas não tem ninguém preparado. Então veio a outra pessoa, seja da mesma empresa ou de fora. Esse é um outro grande ponto, né? Ter uma equipe competente ajuda, azeita muito todas essas relações, e eu acho que isso é determinante para que a gente possa ter os melhores resultados nesse século XXI que a gente vive. Muitos líderes querem pensar uma das coisas que é a função da liderança é preparar a sucessão, né? Tem medo, muitos líderes têm medo de preparar e ser substituído antes da hora, que eu acho que é um engano completo. Se ele for substituído, é porque ele realmente não trabalhou o desenvolvimento necessário, né? E aí é uma das realidades que ele vai ter que rever, né, no próximo passo, né? Mas preparar a liderança é fundamental, não só para a sustentabilidade da organização, até para a sustentabilidade da carreira dele, né? Senão ele fica Sem ali, dúvida. nunca mais sai dali, né? Você Eu falou, acredito, sim, só um ponto para complementar o que você disse. Nesse ponto do engajamento, eu acho que a parte de treinamento, a parte de responsabilidade, autonomia, tem muito a ver com o engajamento da tua equipe. Então, o que a gente mais escuta, eu escutei uma pesquisa outro dia, 20 a 25% apenas dos trabalhadores americanos se sentem engajados. É a esmagadora minoria, né? Na medida em que, e eu acredito que nessa questão tem treinamento, tem autonomia, tem responsabilidade, a delegação também cobre um pouco essa lacuna, né? Quanto mais engajados forem os seus colaboradores, a galera da tua equipe, puxa vida, esse pessoal pode ser que voe. E na medida que eles voarem, eles vão te levar junto. Essa é a claro. grande verdade. E se eles não te levarem junto, porque de repente alguém vai passar por cima de você e você vai para um outro lugar, você se estará melhor preparado ou melhor preparada para nessa outra empresa, nessa outra atividade profissional, desempenhar melhor do que você estava desempenhando. Me parece que é um ganha-ganha danado. Uhum. Otávio, você disse agora há pouco tempo, né, que a maioria das pessoas, e a gente também já sabe, né, que a grande maioria, eu penso que, pelo menos num determinado nível, né, hierárquico,
saem das empresas mais pela questão da liderança do que pela própria organização. Você, como um vice-presidente, né, alguém que está lá em cima, como é que se comunica um líder? Vou falar, você está errado, né? E como medir uma nova oportunidade que se dá a esse líder, né? Eu penso assim, todos nós somos falíveis, né? Então, os erros acontecem, né? Enganos podem acontecer. Hoje mesmo, aqui na fábrica, hein, nós tivemos um erro. Ok. A grande questão minha é, o sistema falhou ou foi uma falha humana? Nesse caso nosso hoje foi uma falha humana. Então, a grande questão não é pegar essa pessoa que falhou e mortificá-la. Vamos pisar no pescoço dela. Não. Ok, o que aconteceu? E o que nós vamos fazer para que isso não volte a se repetir? Né? Cometer novos erros, de certa forma, é até desejável, para que a gente possa inovar, para que a gente possa estar, de fato, à frente do nosso tempo. Os erros são parte do processo. Essa é a grande questão. Né? O ponto é como é que nós vamos significar esses erros e como é que nós vamos fazer para errar novos erros. Né? Ficar sempre Exatamente. cometindo aquele mesmo erro, opa, aí é mortal, né? Mas novos erros são uma grande oportunidade de aprender. Porque eu acredito que nós aprendemos muito mais nos erros do que nas vitórias. A vitória, ela é doce, né? A gente consegue aquele pedido de compra maravilhoso, a gente conquista aquele novo cliente, e de certa forma, a vitória, a gente fica inebriado, né? Puxa vida, é só festa, vamos estourar o champanhe, vamos comemorar. O que deve ser feita a comemoração. Agora, me parece que é menor o nosso potencial de aprender na vitória do que na derrota. Então, a maneira como o líder vai encarar a derrota, a maneira como o líder vai sentar com a equipe para olhar os prós e contras, olhar o que nós fizemos bem nesse processo, porque por mais que eu perdi, podem ter tido coisas no processo que foram boas, né? O que nós fizemos bem nesse processo, o que não fizemos tão bem, o que nós poderíamos ter feito diferente, e como é que nós vamos fazer para que as coisas positivas desse aprendizado a gente possa trazer para os próximos eventos. Esse é um ponto que eu acho muito relevante, sabe? E muitas vezes acaba que quem está na liderança, às vezes pela pressão do dia a dia, às vezes por uma certa falta de autoconhecimento, acaba nesse processo não se colocando muito bem, né? Acaba nesse processo não abrindo as suas vulnerabilidades e não permitindo que a confiança e a empatia possam permear. É uma conversa desafiadora? Claro que sim. É uma conversa em que a liderança precisa cuidadosamente escolher como é que vai colocar esses pontos? Sem dúvida que sim, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, o que pega não é o que a gente fala, o que pega é o como a gente falou aquilo, né? Então, escolher cuidadosamente o como. E aí a gente volta. Eu tenho funcionários que estão presencialmente comigo, tem funcionário que está parte presencial, parte remoto, tenho funcionário só remoto. O como eu vou comunicar aquilo, como nós vamos ter essa conversa, pode precisar ser diferente. Não é uma reunião com todo mundo, pessoas aqui presencialmente, pessoas remotas, e todo mundo receber a mensagem da mesma forma. O que para o líder é mais fácil, no sentido de perder, com menos tempo, eu cumpro aquela demanda. Só que a questão não é cumprir a demanda, não é um tique no checklist. A questão é fazer isso da forma mais empática possível. A questão é fazer isso da maneira que você possa se conectar da melhor forma com as pessoas. Porque a grande verdade, o que importa não é o que eu falei, o que importa é como você entendeu. Esse é o grande ponto. E, às vezes, a escolha desse meio, a escolha desse como, pode não ser feita da melhor forma. E aí o resultado, que poderia ser alguma coisa interessante, construtiva, auspiciosa, até, de certa forma, motivadora, acaba saindo como um tiro pela culatra, sabe? Otávio, e a gente fala muito, né, em trabalhar um líder, mas você disse uma coisa importante, né? Não faz mal que se erre muitas vezes, sempre com um novo erro, né? Mas como é que a gente demite um líder, né, que erra muitas vezes com o mesmo erro, né? Como é que você, como vice-presidente, né, atua quando chega-se ao limite de dizer, não, já demos muita oportunidade, né? Como é que É, isso eu, acontece? Para não abalar a equipe, enfim, para não... eu entendo que, primeiro, as expectativas têm que estar muito claras. Então, o que eu, como líder dessa equipe, espero de cada um de vocês e o que essa organização espera de todos nós. Então, expectativa tem que estar muito clara. Aqui já é um ponto de atenção. Muitas vezes,
O líder espera alguma coisa da equipe, mas ele não comunicou aquilo de uma forma adequada. Então, a minha equipe não está atendendo a minha expectativa porque eles nem sabiam exatamente qual era a minha expectativa, né? Aqui tem um ponto, né? Uma vez que isso está propriamente comunicado, como é que nós vamos acompanhar a minha expectativa, né? Então, nós estamos hoje numa situação inicial e está claramente comunicado qual é a nossa situação futura. Como é que nós vamos medir esse caminho, né? Por onde nós iremos chegar lá e como nós vamos medir? Acho que aqui esse é um outro ponto, né? Eu já tive o desprazer de desligar pessoas da minha equipe. Nunca é um momento adequado, nunca é uma conversa legal, né? Não vamos nos enganar, que não é tapar o sol com a peneira. Nunca é um momento legal. Agora, me parece que nós podemos trazer uma certa humanização para esse processo, né? Nós podemos, e na medida em que as expectativas estão exatamente claras, como é que nós vamos medir o avanço? Tá super claro. Essa pessoa que de repente não atendeu a expectativa, já está mais ou menos claro para ela também, né? Olha só, puxa, nós tínhamos essa expectativa, lembra que nós conversamos? Lembra que nós desenhamos, né? Sempre perguntando se a pessoa entendeu, né? Olha só, o que eu espero é isso, isso e aquilo. Isso ficou claro? Repete para mim o que você entendeu que eu quero. Ah, eu quero o que você quer X, X, X. Ah, legal. Então estamos alinhados, né? Sempre com esse bate-bola para ter certeza que a pessoa entendeu o que a gente falou, né? Porque essa é outra coisa, né? A gente pensa A, fala B, a pessoa entende C, né? Aí fica uma confusão danada. Isso a gente tem que evitar a todo custo. Mas quando as expectativas estão claras, o próprio liderado já está vendo. Ele, liderado ou liderada, né? A pessoa já está vendo que ela não está sendo capaz. Então, primeiro, antes de desligar, nós batemos um papo para ver o que está acontecendo? Será que não tem um gap de competência? Será que aquela pessoa tem a competência para me entregar aquilo que eu quero? Né? Então, antes de chegar no momento de desligar, eu acho que tem que ter esse papo, né? E chegando no momento de desligar, me parece que a justiça e a humanidade é o melhor, né? Então, claramente a gente sabia onde gostaríamos de chegar, estamos aquém, e nesse mundo que a gente vive acelerado, muitas vezes, esse processo tem que ser rápido, né? Porque para que nós possamos nos manter com os resultados que todos gostaríamos de ter, a equipe tem que estar azeitada e as coisas têm que estar caminhando. A engrenagem faltando um dente, ela não tem como operar direito. A máquina certamente vai engasopar, ela vai falhar, porque está faltando um dente na engrenagem. Cada um de nós somos um dente na nossa engrenagem da nossa equipe. Essa é a grande verdade, né? Então, por mais lubrificada que a engrenagem esteja, se está faltando um dente, não tem jeito, né? Então, nós precisamos atuar rapidamente ali e, enfim, meus caros, o mundo tem várias oportunidades e acho que você deve buscar elas em outras empresas. Me parece que com justiça e humanidade, esse processo fica menos desafiador. Agora, nunca é uma conversa fácil e sempre ela é atritosa, né? Especialmente no Brasil, onde nós temos uma cultura da justiça do trabalho que é muito ferrenha, né? Também existem alguns detalhes jurídicos que precisam ser respeitados nesse processo, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre procuro ter alguém, não ter essa conversa sozinho com a pessoa. Sempre ter mais alguém comigo, né? Uma pessoa possivelmente do RH, pessoa da área de pessoas, né? Para que tenha uma segunda pessoa escutando essa conversa. Então, não vai ser só a minha opinião com a opinião da outra pessoa, né? Tem um terceiro aqui que também está participando. É uma pessoa que pode também me ajudar nessa questão da humanização, né? Porque, eventualmente, a pessoa que está sendo desligada pode não encarar tão bem aquele processo todo, né? Tem uma outra pessoa com uma visão diferente, que pode colocar os argumentos com uma outra roupagem, me parece que é sempre interessante. Você também falou uma coisa que é importante, né? Que às vezes a gente acha que é falta de humanização das empresas, mas não é. É trabalhar o processo de uma forma rápida. É bom para todos, inclusive para o líder, porque tudo que demora muito fica ali também queimando cada vez mais, né? Danificando cada vez mais a imagem do próprio líder. E às vezes a rapidez não é falta de humanização, é realmente resolver o problema para todos da melhor forma possível, o mais rápido possível, né? Exato, porque se esse colaborador ele é competente, se ele tem uma questão da competência, tem uma questão de engajamento. Pode ser que a pessoa é competente, mas ela não está afim, ela está no lugar errado, ela não se encontrou. Tem uma questão de relacionamento, às vezes com o líder, às vezes com a equipe, né? Tem uma questão de aceitação, tem uma questão da pessoa já estar disposta a buscar outros desafios. Então, tem uma série de ingredientes nesse molho, né?
que eu acho que a rapidez na tomada de decisão é fundamental para que todo mundo siga o seu caminho da melhor forma. Ainda bem. Falamos aqui muito no líder, no desenvolvimento, nas competências. Hoje, que ferramentas que há, né, que as empresas mais utilizam para o desenvolvimento da liderança? Eu acredito que, do ponto de vista de competência técnica, tem várias, né? Na Uhum. parte de comportamental, eu acho que aqui tem uma grande lacuna, né? Você vê que as pessoas passam por uma graduação que normalmente ou não viram nada de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ou viram super pouco, né? Aí a pessoa vai para uma pós-graduação, ou ela não vê nada, ou vê muito pouco, né? Exatamente. Então, aqui cabe muito às pessoas, né, irem buscar o seu autoconhecimento, né? E aqui tem vários caminhos para isso, né? A pessoa pode fazer uma terapia, porque na medida em que o Otávio conhece como é que o Otávio se comporta nos momentos de tensão, isso é fundamental, e os momentos de tensão acontecem a todo momento, né? Estresse, tensão, pressão, né? E seja aqui com cliente, seja aqui com a própria equipe, seja com o fornecedor, com um cliente, com um credor, banco, etc., né? Quando eu me autoconheço, quando eu entendo como é que eu me comporto, eu consigo estar sempre com a minha melhor versão. Então, com a experiência que eu tenho hoje, né? Se eu tenho uma reunião importante daqui a 1 hora, eu vou me preparar mental e psicologicamente para aquela reunião. Eu vou acalmar o meu coração. Eu vou respirar um pouco mais fundo, um pouco mais devagar, para que eu possa entrar naquela reunião no meu melhor. O que eu acho que é a tal da alta performance? Não é trabalhar loucamente 15, 20 horas por dia. Na minha cabeça, a alta performance é, nos meus engajamentos profissionais, sejam eles quais forem, eu estou sempre no meu melhor. E estar no meu melhor é, eu estou com os pensamentos e as emoções melhores para que eu possa tirar o máximo daquela situação. Então, se eu vou ter, por exemplo, uma reunião com o cliente para falar de aumento de preço, eu tenho uma reunião com um credor para discutir alguma pendência, um problema de qualidade, uma avaliação de desempenho com um colaborador meu que eu já sei que não está indo tão bem. São momentos que eu já sei que tem um certo ingrediente de tensão. Eu preciso estar no meu melhor, independente da tensão que está aqui fora, eu dentro de mim tenho que estar sereno. Eu acho que essa é a questão do autoconhecimento que é mais importante para que as pessoas consigam fazer melhor uso das ferramentas que têm. Não adianta eu ser muito competente, por exemplo, para fazer apresentações. Eu fiz uma apresentação muito linda, eu escolhi um storytelling adequado, a minha apresentação está muito caprichada. Só que eu estou entrando para fazer essa apresentação para umas pessoas importantes ali, e os meus pensamentos não estão me fortalecendo, não estão me energizando, porque eu não escolhi previamente quais pensamentos eu iria ter naquele momento. E esse tipo de treinamento, vamos dizer, como eu disse, pode passar pela terapia, pode passar pelo eneagrama, é uma outra ferramenta bárbara de autoconhecimento, pode passar pelo DISC, pode passar por aquele MTBI, tem uma série de ferramentas de autoconhecimento que a gente tem, né? E esse caminho é uma jornada que começa em algum momento e não termina. É ter esse entendimento também. Não é que eu fiz um curso de Enneagrama, agora eu estou bonito. Não, não. Você precisa entender. Eu sou, por exemplo, um Enneagrama tipo 3. Né? Eu tenho, então, o meu Enneagrama tipo 3 tem vários pontos positivos e tem uma jornada de aprendizagem e de melhoria. Eu preciso trilhar essa jornada, né? Não adianta eu saber que ela existe se eu não trilho aquela jornada. Então, constantemente nós precisamos ir nos autoconhecendo para que nós possamos estar no nosso melhor nas várias situações. E aí, os caminhos que eu vejo são esses, e tem uma série de dinâmicas. Uma outra coisa que eu acho legal, ler um livro é interessante? Super. É uma grande ferramenta para a gente entender como é que a gente funciona. Agora, uma vivência, isso é muito mais forte, né? As vivências são muito mais fortes, porque as vivências vão nos colocar naquela situação de estresse, para que nós possamos avaliar como é que nós vamos nos comportar naquela situação estressante. Na zona de conforto, está todo mundo no seu melhor. A gente deitado no sofá, comendo uma pipoca, assistindo Netflix, todos estamos no nosso melhor. O desafio é, eu estou lá na frente fazendo uma apresentação sobre alguma coisa que é importante para mim e, de repente, o meu conteúdo não está sendo bem aceito. Eu estou sendo desafiado pelas pessoas, os comentários estão me indo contra a proposta que eu estou tentando defender, né? Aquele momento que, entre aspas, é desafiador, estou fora total da minha zona de conforto.
é entender como é que eu estou fora e ver o que eu preciso fazer para voltar a ter os pensamentos e as emoções adequadas. Não adianta naquele momento eu ficar com raiva daquelas pessoas. Dificilmente eu vou conseguir tirar o melhor daquele engajamento. Uhum. Porque a minha raiva não vai contribuir para que eu encontre a melhor argumentação, para que eu encontre a melhor forma de influenciar e persuadir aquelas pessoas para caminhar na direção que eu acho que é a mais adequada, né? Então, a raiva não me ajuda ali. O que me ajuda? Tem situações que a raiva vai ser bárbara, no sentido de nos energizar, no sentido de fazer a gente caminhar aquela milha adicional. Numa situação como essa da reunião, a raiva não ajuda. Eu acho que o autoconhecimento é que é a grande ferramenta para nos fazer entender esses cenários e como é que nós vamos nos manter serenos, serenas nessas situações, né? Justamente por isso eu trabalho tanto o meu autoconhecimento e procuro sempre trabalhar o autoconhecimento da minha equipe. Eu sempre procuro fazer isso e dos meus clientes, né? Os meus clientes que trabalham comigo com a minha mentoria de liderança, a minha jornada de desenvolvimento de soft skills, sempre procurando trazer para esses líderes e essas líderes como é que eles podem estar no seu melhor nos momentos mais desafiadores e fora da zona de conforto. Faz sentido? Muito, muito. A conversa está ótima, mas temos 5 minutos para pôr mais uma pergunta. Opa, vamos lá. Otávio, como conseguir ter os melhores líderes? Ter, atrair, reter, o que é necessário? Eu acho que já está muito claro que a resposta para essa pergunta não é dinheiro. Né? Acho que isso já está claro. Né? Já, Não é já. um bom salário. No passado, um cheque gordo segurava qualquer pessoa. Hoje em dia, não. Né? Especialmente para determinadas carreiras na área de tecnologia, por exemplo, em que esses profissionais são super demandados. Né? Você está oferecendo 10, vem o outro oferece 20. Não é que a pessoa oferece 10,5. O cara oferece 20 e te tira o teu profissional. Eu acho que nós, empresa, nós líderes, precisamos organizar os meios para que as pessoas queiram ficar. Né? Me parece que mais e mais, no sentido de que existem novas formas de trabalho, né? Não é mais só carteira assinada, vamos dizer, tem outras formas de trabalho, nós precisamos querer que as pessoas fiquem conosco, esse é um primeiro ponto. Né? Então, aqui tem o ambiente de trabalho, tem a relação com a liderança, a relação com os colegas, claro que tem salários e benefícios, né? Isso entra em algum momento dessa escala, sabe? Como é que nós vamos melhorar a nossa comunicação? Como é que nós vamos oferecer uma visão clara de futuro para que esse colaborador, essa colaboradora entenda claramente qual é a participação que ele ou ela tem nesse todo? É porque essa pessoa entenda claramente a importância que ela tem nesse todo, se sinta valorizada, se sinta considerada. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. A pessoa queira ficar. E aqui tem muito da liderança, tem muito da empresa, das políticas de recursos humanos das empresas, a questão de responsabilidade clara, a questão de autonomia, questão de treinamento, a questão de suporte, encorajamento, gestão de mudanças. Tudo isso vai fazer com que esse profissional queira estar trabalhando conosco. Essa é a grande verdade, porque se a pessoa não quiser, não tem jeito, não tem Não há como nada a segurar. fazer. Não tem como Verdade. segurar, porque sempre vai ter uma outra empresa com um bolso mais fundo, podendo pagar melhor do que você, e eventualmente oferecendo as condições que são mais interessantes para que essa pessoa se desenvolva. Eu acho que a questão de que o profissional entenda que ele está constantemente desenvolvendo. Eu estou sempre aprendendo coisas novas, eu estou sempre sendo desafiado, eu estou sempre buscando uma demanda levemente acima da minha capacidade, para que as pessoas consigam encontrar dentro de si aquela tal da motivação intrínseca. Aquela é de longo prazo, né? Reconhecimento, a motivação intrínseca, puxa, é de longo prazo. A extrínseca, ela é um tiro curto. Você dá um aumento de salário hoje, daqui a 1, 2 meses a pessoa nem lembra mais, porque aquele aumento de grana já incorporou na despesa, já subiu o padrão de vida, a pessoa nem se lembra. Me parece que essa é a questão. Como nós vamos fazer para que esses profissionais queiram continuar trabalhando conosco? Esse é o grande segredo. Excelente. Vou tentar a última pergunta em 1 minuto. Opa, vamos lá. Que dicas, né, que orientações que você pode deixar aqui para os líderes, você como um vice-presidente? Eu acho que a grande questão é que a gente olhe para dentro da gente. Né? Se você não tem um interesse genuíno pelas pessoas, você está no lugar errado. Esse é o grande ponto. Então, não espere que o seu chefe venha te demitir. Tenha essa autoconsciência e procure se mover dali, né? Sabe?
Então, porque é só com o interesse genuíno nas pessoas que essa pessoa vai se desenvolver na liderança e vai conseguir ter as melhores equipes, né? A questão do autoconhecimento eu acho fundamental. É preciso desenvolver, é preciso trabalhar esse autoconhecimento, né? E buscar como é que nós vamos conseguir nos conectar com as pessoas. Esse é o grande ponto, né? E a vulnerabilidade, acho que é uma outra questão. Mostrar a vulnerabilidade. No passado, na medida em que eu tinha essa crença, né? Se eu mostrar a minha vulnerabilidade, eu vou ser visto como uma pessoa fraca, eu vou ser visto como uma pessoa talvez menos capaz. E hoje em dia, não. Na medida em que eu mostro as vulnerabilidades, eu mostro aquilo que eu não sei, isso é uma grande ferramenta de confiança. As pessoas vão se conectar, porque as nossas vulnerabilidades muitas vezes são as mesmas. Os nossos desafios são os mesmos. Então, se eu tenho uma certa vulnerabilidade que você também tem, imediatamente nós nos conectamos, inconscientemente. E esse é uma grande fortaleza que o líder tem e muitas vezes não usa, por talvez não querer se mostrar, não querer abrir seu coração, vamos dizer. É verdade. Bom, Otávio, excelente aqui a nossa conversa, daria panos Muito para obrigado. manga, mas estamos aqui quase a encerrar. Eu quero agradecer, já sabe, você tem a antena sempre aberta na Comunique RH para continuar dando seguimento, e quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, gostei muito desse bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Estou à disposição do LinkedIn, Octávio Alves JR, podemos trocar ideias e enriquecer esse conteúdo. Muito Com obrigado pela certeza. atenção de todos, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Otávio. Obrigada. Um abraço.